A apresentação do tema Políticas de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul será feita por Evandro Fontana. Evandro tem pós-graduação em Gestão Empresarial pela Faculdade da Serra Gaúcha, graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela Unicinos e graduação em Comunicação Social, Habitação e Relações Públicas pela Universidade de Caxias do Sul. Desempenhou atividades jornalísticas em diversos meios de comunicação e de gestão de empresas. Também atuou na Universidade de Caxias do Sul como professor convidado, coordenador da UX-TV e da assessoria de imprensa da instituição. Teve experiências como correspondente internacional na Europa e na Rádio Vaticano. Foi secretário do Estado Adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul entre maio de 2017 e março de 2018. Queria saudar o vice-presidente de Indústria da SIX, José Carlos Trujillo, os ex-presidentes Carlos Alberto Paese, a Nádia Gracelli, Senair Gomes da Silva, o presidente do Conselho Deliberativo da SIX, Maurício Bianchi, superintendente do Hospital Beneficente São Carlos, Janete Toigo. Também saúdo os vereadores aqui presentes, em especial o presidente da Executiva Municipal do MDB, Jorge Sense, e a todos empresários, diretores de empresas, enfim, todos os que fazem a SIX e que fazem Farroupilha ser o que é essa cidade pujante, essa cidade que é um modelo também de desenvolvimento para o estado do Rio Grande do Sul. Antes de começar a falar um pouquinho sobre a nossa secretaria e como o Estado está trabalhando a questão do processo de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, só para situar um pouquinho, eu também venho do setor privado, estou há 1 ano e 2 meses no governo do Estado, é um desafio muito grande na minha atividade. Eu fui convidado pelo governador Sartori, ainda quando ele era prefeito, para trabalhar com ele na administração municipal de Caxias do Sul. Na época eu entendi que não deveria ir, continuei com a minha atividade privada, mas o ano passado o governador voltou a me convidar para trabalhar com ele no governo do Estado e o desafio era ser secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. E eu tive, digamos assim, 2 gratas surpresas nesse trabalho que eu comecei a desenvolver ano passado. Primeiro, que muitas coisas que nós temos de fora, na nossa visão sobre o Estado e como o Estado funciona, ela é uma visão muito restrita, no meu ponto de vista. Isso eu falo por mim e falo com muitas pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver nesse período. O segundo ponto é que dentro do Estado, embora nós tenhamos sempre muito mais situações de dificuldade e problemas, enfim, nós temos muitas coisas boas acontecendo. Então eu vou tentar colocar para vocês um pouco o que é o trabalho da Secretaria, como nós desenvolvemos, como nós podemos interagir com as empresas, né, com vocês, para que nós tenhamos uma possibilidade de contribuir para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E o governador Sartori tem dito sempre o seguinte, que o Estado sozinho não consegue resolver todos os problemas. Não tem perna, não tem braços, não tem olhos para chegar em todos os lugares. É preciso fazer um governo de parcerias. E é assim que o Estado tem procurado atuar dentro das limitações legais que nós temos, mas o governador tem procurado dar uma dinâmica que seja, principalmente no sentido de correção de rumos no aspecto econômico estatal, onde nós temos um sistema arcaico que precisa ser modernizado, e é esse o grande desafio, a modernização do Estado do Rio Grande do Sul, a questão das finanças públicas que precisam ser corrigidas, e esse é o papel justamente que cabe a todo mundo que está no atual governo. É indispensável dizer também que o Rio Grande do Sul, nos últimos 47 anos, somente teve superávit em 7 desses 47 anos. Indispensável dizer também que nós tivemos, ao longo da história, uma situação em que parte das corporações ligadas ao Estado acabaram, de certa forma, fatiando ou loteando o Estado de tal maneira que conseguiram estabelecer determinados tentáculos, colocando em risco, né, determinadas
empresas, fundações, entidades, enfim, justamente pela forma como governantes estabeleceram a sua política ao longo de décadas aqui no Rio Grande do Sul. E é isso que nós estamos tentando quebrar. Então, as resistências são muito grandes. Só para termos uma ideia, o governador, desde 2015, quando assumiu, reduziu de 29 para 17 secretarias. E se nós quisermos um Estado mais enxuto, esse é um primeiro caminho. Reduziu cargos de confiança. Houve também agora a questão da extinção de fundações e empresas estatais, procurando colocar também a diminuição de despesas, né, e fazendo com que o Estado atue apenas em áreas que são consideradas essenciais para o desenvolvimento, para a população do Rio Grande do Sul. Agora é evidente que nós temos muitos reveses, né? O caso das extinções das fundações e das empresas públicas, a cada passo que se dá à frente, aparece uma ação judicial, aparece um órgão, um organismo, enfim, que se manifesta e que acaba atrasando o processo e fazendo com que as coisas não andem. Ao mesmo tempo, nós temos situações em que, às vezes, o próprio parlamento não tem a compreensão exata da gravidade das finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul. E nós tivemos um caso recente, que foi a não permissão para que o Executivo realizasse um plebiscito aqui no Estado para privatizar ou federalizar 3 empresas estatais, que são a CE, a CRM e a Sulgás. Não houve essa permissão e talvez o próximo governante, independente de quem vier a ser, vai ter graves problemas, porque a CE nem sequer o ICMS está conseguindo arrecadar, colocando em situação de mais dificuldade ainda as finanças públicas do Rio Grande do Sul. Mas eu gostaria então de apresentar para vocês um pouco as nossas linhas de atuação da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Então, eu vou falar dos eixos de atuação. O Rio Grande do Sul em destaque, os setores estratégicos, os programas e instrumentos de fomento, o programa Investe RS e também a questão da atração dos investimentos. Dentro dos eixos de atuação, apenas para que a gente se situe também, a Secretaria foi criada em 2015 e ela foi uma junção, aí também vem o processo de enxugamento da máquina estatal, ela foi a junção de 3 secretarias e trazendo o tema Ciência e Tecnologia para o centro do desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Então, os 2 eixos grandes de atuação é o fomento ao empreendedorismo e atração de investimentos e o fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e industrial. A Secretaria de Desenvolvimento é uma secretaria muito abrangente e até me surpreendi quando cheguei lá, justamente por ter vinculada à secretaria uma série de órgãos, que são órgãos importantes, como, por exemplo, o Badesul, é um órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. O Badesul é a Agência de Desenvolvimento do Estado. O Badesul que teve problemas muito sérios, até recentemente, problemas de déficits, problemas de liberação de crédito sem lastro, sem garantias, que acabou até gerando ações judiciais contra os antigos gestores. E agora, no último ano, o Badesul começou a apresentar lucratividade e o Badesul já começa a entrar também nos eixos, digamos assim, nos trilhos no Rio Grande do Sul. Outro órgão que nós temos sob o vínculo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia é a UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Questiona-se uma série de fatores, a questão do modelo, existem 24 núcleos da UERGS espalhados pelo Estado, mas a UERGS também cumpre, dentro de uma política de desenvolvimento, também o seu papel, principalmente em regiões onde não existem cursos superiores, né? Então a UERGS também tem um papel importante, mas a UERGS, digamos assim, ela teve um crescimento de orçamento 2014, 2013, 2014, e um orçamento que está sendo cumprido, mas para que ela cresça, para que ela se envolva mais com as questões de políticas públicas do Rio Grande do Sul, haveria necessidade de investimentos ainda maiores. No caso da Junta Comercial, a Jussirs RS também é vinculada da Secretaria de Desenvolvimento, e depois eu vou falar um pouquinho dela. Nós temos aí também a FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. A FAPERGS trabalha com
principalmente com editais para formação de mestres, de doutores que desenvolvem pesquisa no nosso estado. E nós estamos querendo trazer a FAPERGS também, não apenas para o estímulo à pesquisa teórica, mas também para a pesquisa aplicada, fazendo com que o desenvolvimento científico também se transforme em PIB no nosso Rio Grande do Sul e não simplesmente um processo feito dentro de quatro paredes ou simplesmente algo feito para o desenvolvimento da academia. E nós temos também uma organização supervisionada, que é o BRDE. O BRDE também faz parte, então, da nossa estrutura de desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, e esses bancos estatais, eles têm um papel justamente de favorecer e beneficiar o segmento produtivo do nosso estado. Bom, alguns dados sobre o Rio Grande do Sul que eu reputo como importantes, porque nós muitas vezes não temos a visão de conjunto, aquilo que eu falei no início. Às vezes nós temos uma visão muito segmentada, né, o nosso setor de atuação, ou segmentada na nossa região, na nossa cidade, e aqui eu vou passar alguns dados importantes sobre o que é o Rio Grande do Sul e como ele está hoje num cenário nacional e internacional. O Rio Grande do Sul, todos sabem, tem essa imigração multicultural, um PIB per capita de 18.817 dólares. Nós temos a região metropolitana como a quarta região mais populosa do país, e o setor de serviços é o que prepondera no Rio Grande do Sul, com 67,3% da nossa atividade econômica. Depois vem a indústria, com 23,4%, e a agroindústria, com 9,3%. Aqui, evidentemente, que nós temos um peso muito grande do setor primário na economia do Rio Grande do Sul, mas é importante destacar que o setor primário, ele também extrapola, porque ele também faz com que nós tenhamos as empresas fornecedoras de maquinário, de tratores, enfim, instaladas aqui no Rio Grande do Sul. Hoje o Rio Grande do Sul produz cerca de 60% do maquinário agrícola de todo o país. Nesse mapa, nós também colocamos alguns dados importantes que quem vem de fora e quem busca investir no Brasil observa, e eu já tive a oportunidade de participar de algumas missões internacionais, e esse é um ponto também muito importante, a questão da posição estratégica do Rio Grande do Sul. Nós estamos no centro do Mercosul e isso faz uma diferença muito significativa. Nós temos aqui uma produção primária importante, uma indústria muito diversificada, sistema de inovação e um ambiente institucional que, por mais que tenhamos dificuldades também, os gaúchos sabem que podem sair dessa situação difícil e estão trabalhando para isso. Mas eu queria chamar a atenção aqui para esses dados aqui, ó. No ranking de competitividade dos estados, o Rio Grande do Sul foi considerado segundo lugar em inovação em todos os estados brasileiros. Então, quando a gente fala que nós temos um papel muito importante do setor primário, nós também estamos muito bem posicionados na questão de inovação no Brasil. No ranking de 2017, o Rio Grande do Sul conquistou o primeiro lugar em eficiência da máquina pública. Então, se existem problemas, se existem dificuldades, aos poucos estamos saindo disso. Aos poucos estamos saindo disso. E também, no ranking do REDSIM, da Receita Federal, o Estado passou da 26ª posição em 2015 para o 9º lugar em 2017. E aqui entra justamente a questão da agilidade na abertura de empresas. Nós comentávamos antes aqui com o Vinícius, né, sobre a necessidade de agilizarmos, e Farroupilha tem desenvolvido um processo bastante interessante junto com a Junta Comercial, com a Secretaria de Desenvolvimento, para fazer com que as empresas tenham rapidez na busca por gerar empregos e gerar renda no nosso estado. O Rio Grande do Sul é o primeiro parque industrial brasileiro de tratores, máquinas e equipamentos agrícolas, implementos rodoviários e carrocerias de ônibus. Vinhos, tabaco, biodiesel, couro, calçados. Primeiro parque industrial do Brasil. Então, o potencial que nós temos
é gigantesco. Nós somos o segundo parque industrial brasileiro de produtos metalúrgicos, máquinas, equipamentos, automação, móveis, gorduras e óleos animais e vegetais, o terceiro em produtos de borracha e material plástico e o quarto em veículos leves, produtos químicos, geração de energia eólica, embarcações, aviões, veículos militares e outros equipamentos de transporte. E nós temos aqui uma base consolidada de fornecedores. Se nós pegarmos qualquer uma dessas cadeias aqui, nós vamos encontrar fornecedores para elas aqui no Rio Grande do Sul. Então é importante isso, porque sempre que nós buscamos atrair investimentos, esse é um ponto fundamental. Precisa implantar uma fábrica nova aqui no Rio Grande do Sul, precisa de qualquer componente para essa fábrica, nós vamos ter a produção aqui no estado, e isso é um diferencial significativo na atração de investimentos. Na questão do ecossistema de inovação, o Rio Grande do Sul tem 15 parques tecnológicos. E aí, no mapa, a gente pode ver, né, todos onde eles estão, eu não sei se ficam na frente aqui das pessoas, não tem problema. Nós temos em várias áreas do estado, mas, claro, uma concentração maior aqui no eixo Porto Alegre, região da Serra Gaúcha, né? E esses parques tecnológicos são ligados às universidades e recebem apoio também para seu desenvolvimento através de editais que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia produz com recursos do Banco Mundial. Nós tivemos aí o Tecnopuc, considerado o melhor parque tecnológico do Brasil em 2016, ganhou o Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador, é um case. Também nós temos aqui no Rio Grande do Sul a SAP no Tecnocinos, que é uma empresa alemã multinacional, que no ano passado, numa missão que o governador fez, e eu tive a oportunidade de ir também, anunciou investimento de 15 milhões de dólares em um centro de pesquisa e desenvolvimento aqui no estado. E quando a gente fala em inovação, hoje nós estamos no processo de crescimento da chamada indústria 4.0. Acredito que muitas das empresas dos senhores estão debruçadas em cima desse tema, da robotização, da internet das coisas, e nós, como Secretaria de Desenvolvimento, nós criamos lá dentro da Secretaria, depois eu vou passar, também áreas específicas voltadas para pensar essas áreas, para ver como é possível políticas estatais, políticas públicas, mas interligadas com o setor produtivo, desenvolver áreas importantes e colocar o Rio Grande do Sul num grau de competitividade internacional. Porque hoje nós não estamos mais competindo com empresas do Brasil, né? Nós competimos com empresas do mundo todo e nós precisamos estar preparados. Também eu gostaria de citar a Aliança para a Inovação, que é uma junção de universidades que têm um trabalho forte de parques tecnológicos e inovação, o caso da URGS, da Unicinos e da PUC, e se uniram, então, num projeto para potencializar a inovação no Rio Grande do Sul. Isso é algo que pode servir, inclusive, de exemplo para outras instituições e outras universidades. E aqui no Rio Grande do Sul, nós temos empresas de caráter mundial na área de inovação e tecnologia que estão situadas aqui. O caso da HP, da Microsoft, da SAP que eu falei, da Dell, e que fazem, então, o seu trabalho e utilizam os cérebros aqui do nosso estado. Na área da educação, e aí eu citei a UERGS, mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul, a UERGS está muito bem posicionada também nos rankings nacionais de avaliação, mas no caso das universidades privadas, comunitárias e também universidades públicas federais, nós temos um cenário bastante importante aqui no estado. A URGS foi considerada a segunda melhor universidade do Brasil. A PUC e a Unicinos estão entre as 4 melhores universidades privadas do Brasil. E o Rio Grande do Sul, esse dado aqui é interessante, ó, que até a gente utiliza sempre, porque o Rio Grande do Sul, no índice geral de cursos de 2016, que é o último dado disponível, o Rio Grande do Sul está melhor ranqueado das suas universidades em nível Brasil. Então, quando a gente fala na questão de qualificação de pessoas, qualificação de mão de obra, na atração de investimentos, esse é um dado fundamental para que nós possamos ter aqui um cenário de futuro também com melhor desenvolvimento. São 22 universidades, 108 institutos de ensino técnico e o Rio Grande do Sul tem 14 mil doutores. Não sei se vocês sabiam disso.
mas existem 14 mil doutores aqui no Rio Grande do Sul, e é a segunda maior densidade de doutores do Brasil, superado apenas pelo Distrito Federal, e o quarto estado com mais doutores, superado por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, nós estamos para lançar em breve um edital na FAPERGS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, que é um edital para fazer com que os doutores também possam ser empreendedores e que fiquem aqui no Rio Grande do Sul, não apenas vinculados às academias, mas também possam transformar justamente o conhecimento, aquilo que eles sabem, em PIB para o nosso Estado. Alguns setores estratégicos que nós trabalhamos e que são, digamos assim, referência e que nós atuamos principalmente através da busca, né, por investimentos aqui no Estado, setores automotivo e autopeças, indispensável dizer que o Rio Grande do Sul abriga a maior montadora de veículos da General Motors do Hemisfério Sul, que está em Gravataí, e que no ano passado anunciou investimento de 1 bilhão e 400 milhões de reais na criação de uma nova família de automóveis. Então há uma expectativa grande como será essa nova família de automóveis, mas é no Rio Grande do Sul que está essa fábrica e que poderíamos ter outras que em determinados momentos acabaram optando por outros estados através de políticas públicas mal conduzidas, e nós sabemos o reflexo negativo que isso trouxe até hoje aqui para o nosso estado. Saúde avançada, e depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o cluster de tecnologias para a saúde, tem gente do hospital, enfim, né? Tecnologias da informação, ontem nós recebemos na secretaria uma empresa americana que atua globalmente, e ela está presente nos Estados Unidos, está presente na Europa, na Oceania, e quer estar presente na América do Sul. E essa empresa veio justamente conversar com o Rio Grande do Sul para se estabelecer aqui. Eles trabalham com desenvolvimento de softwares, trabalham com ambiente virtual na nuvem e também com aplicativos. E eles estão transferindo, provavelmente, um centro de pesquisa que hoje está na Romênia, aqui para o Rio Grande do Sul. Alguns pequenos detalhes que estão sendo trabalhados para que isso aconteça. Defesa e segurança, algo que talvez muita gente não saiba, mas o Rio Grande do Sul é uma referência nacional em defesa e segurança, e aqui nós temos toda uma indústria voltada a esse setor. Para vocês terem uma ideia, nós temos em Santa Maria um arranjo produtivo local, um APL, destinado para o setor de segurança e defesa e também a questão aeroespacial, né? Nós temos lá empresas multinacionais que fazem manutenção, principalmente de tanques que são utilizados pelo Exército Brasileiro. Nós temos na região metropolitana de Porto Alegre empresas que fornecem componentes eletrônicos para a indústria da aviação e que são empresas hoje que estão fornecendo, inclusive, painéis eletrônicos para o caça Gripen, que vai ser adquirido pela Força Aérea Brasileira. E nós temos, claro, a força das energias renováveis. O Rio Grande do Sul hoje está no segundo lugar na produção de energia eólica, tem um potencial gigantesco também na energia solar, apesar do nosso inverno, mas nós temos aqui o pessoal que a gente participa de missões também, nós temos o nosso pior sol é o melhor sol da Europa, né? Quer dizer, então, nós temos um potencial muito grande de expansão da energia fotovoltaica e, consequentemente, toda a indústria que vem por trás da energia fotovoltaica. Também nós estamos, em breve, definindo aí investimentos importantes na área de geração de energia através da biomassa, né? Nós tivemos já empresas que estão para anunciar investimentos aqui no Rio Grande do Sul nessa área, sobretudo com utilização da parte de biomassa ligada ao setor primário, né? Por exemplo, dejetos de animais, de criação de suínos, de aves, e que nós temos aqui no Rio Grande do Sul hoje um problema, que é o problema do descarte desses materiais e que podem ser transformados em energia e essa energia gerar recursos, enfim. Eu estive na Holanda há pouco tempo e lá na Holanda isso está muito avançado e eles estão inclusive já com uma espécie de bolsa de valores do esterco.
né? Então, o esterco do suíno, em tal época tem tal valor, o esterco das aves, em tal época oscila de tanto a tanto, né? E aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem justamente um potencial de geração de energia através desses dejetos muito grande. Além, é claro, das cidades. Cidades têm esse abacaxi na mão também de resolver o problema do destino do lixo orgânico e também do lixo seletivo. Estou indo... Está bem assim? Se alguém se enjoar aí, pode levantar o braço, a gente para, enfim, não tem problema nenhum. Programas e instrumentos de fomento. Aqui no Rio Grande do Sul, e esse ponto eu acho que interessa muita gente, o que nós percebemos andando pelo nosso estado é que há um grande grau de desconhecimento em relação às políticas que são desenvolvidas para o apoio, principalmente ao segmento industrial do nosso estado. O Fundopem foi um programa criado ainda na década de 70, depois ele foi aperfeiçoado, enfim, na década de 80, e hoje é o principal programa de fomento ao setor industrial do Rio Grande do Sul. Muita gente acha que pode ser burocrático, que talvez muitas empresas não gostariam de ter essa interface com o Estado, por tudo aquilo que a gente sabe que às vezes é essa relação e as dificuldades que existem, mas o Fundopem, ele permite que um investimento numa planta industrial ou mesmo em equipamentos possa ser revertido até 100%, né, juntamente com outro programa que é o Integrar, Fundopem Integrar, 100% do valor investido nessa nova planta ou na ampliação de uma planta industrial do ICMS incremental que vai ser gerado. Então, isso é um dado muito importante, porque muitas empresas não sabem disso. Muitos empreendedores não sabem disso. Às vezes fazem um investimento e bancam todo esse investimento sem saber que há uma possibilidade de incentivo aqui no Rio Grande do Sul e que é o Fundopem, justamente para abater desse investimento o ICMS futuro a ser gerado. Nós temos hoje na carteira do Fundopem 347 projetos ativos e cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais em investimentos somente no ano de 2017 aqui no Rio Grande do Sul, investimentos privados com o apoio do Fundopem. Os distritos industriais, e eu sei que aqui Farroupilha está se mobilizando para ter a sua área industrial formatada, enfim, mas nós temos também os distritos industriais pertencentes ao estado do Rio Grande do Sul. E são áreas bem importantes. Nós temos uma área em Rio Grande, gigantesca, que é uma área para atração de investimentos e empresas que queiram se instalar próximo ao Porto de Rio Grande. Esse distrito industrial pertence ao estado do Rio Grande do Sul. Temos também Gravataí, Alvorada, Cachoeira do Sul, enfim, são vários os municípios que têm áreas do estado disponíveis para empreendedores que queiram colocar as suas indústrias nesses locais. Falei já das linhas de financiamento que são disponibilizadas pelos bancos, né, os bancos estatais, a Junta Digital, que é um projeto importante e que está se estendendo aqui no Rio Grande do Sul já para mais de 150 municípios. Nós temos ainda um grande caminho a percorrer, mas é justamente evitar o trânsito de papel para cá e para lá e fazer com que tudo seja mais ágil, mais fácil. Mas é um desafio muito grande, porque tem muita gente querendo colocar carimbo no meio dos processos, né? Tem sempre alguma área, algum setor, algum funcionário público, enfim, que quer dizer, não, tem que passar por mim isso, tem que passar por tal setor. Então, quebrar isso, às vezes, não é fácil, mas é justamente o que está se procurando fazer. Uma outra área que nós trabalhamos muito fortemente é o InvestRS. O InvestRS é uma parceria entre o Estado do Rio Grande do Sul e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Foi criado em 2016 e ele tem como balizador a atração de investimentos, sejam investimentos brasileiros, sejam investimentos internacionais. A Sala do Investidor, que faz parte da Secretaria, é um case, né? São 232 projetos em carteira, 38 bilhões em investimentos privados e geração de 27.355 empregos gerados. Algo que muitas vezes a gente não tem a dimensão, mas é extremamente forte esse trabalho que é feito, porque a Sala do Investidor, que tem, digamos, nas prefeituras também algo semelhante, que chama-se Sala do Empreendedor, junto com o SEBRAE. No caso do Estado,
a sala do investidor, ela possibilita que, no mesmo ambiente, no mesmo momento, a empresa que queira se instalar no Rio Grande do Sul, ela possa ter contato direto com a FEPAM, direto com os bancos públicos, direto com o Fundopem, direto com todo mundo, sem ter aquela peregrinação de órgão em órgão e, muitas vezes, toda a demora, toda a dificuldade que existe quando nós tratamos com esses temas. Então, sala do investidor é algo que está disponível a todos que queiram empreender e que queiram fazer investimentos aqui no nosso estado. Agora eu vou falar um pouquinho de programas, que são programas que são desenvolvidos aqui no estado, também para o conhecimento dos senhores, que um deles é as redes de cooperação, né? As redes de cooperação, nós temos mais de 280 redes, cerca de 8.000 empresas cooperando em redes, um aumento médio no faturamento dessas empresas de 26,51% e um aumento médio no número de funcionários de 36,73%. Essa iniciativa gaúcha é hoje uma referência nacional em cooperação empresarial. E aí algumas marcas que foram criadas a partir desse programa. Opa! Voltando. A rede H-Pharma, por exemplo, ela surgiu com base nesse programa Redes de Cooperação. Várias farmácias que se uniram e, através do programa, formaram então a rede Mais Idiomas, Caminhos Rurais, enfim, e tem inúmeros outros, são 280 redes de cooperação aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos procurando estimular muito a questão das exportações no nosso estado. O Rio Grande do Sul é uma referência, é o 4º principal estado exportador brasileiro, e o Exporta RS é esse programa que, porque não é só para as grandes empresas, né? Porque as grandes empresas já têm estruturas, já têm um know-how em cima do conhecimento das exportações, mas sobretudo médias e pequenas empresas que recebem um apoio da Secretaria, principalmente através de abertura de mercados internacionais, de levantamento de dados, perfis econômicos de determinadas regiões. Enfim, a Secretaria tem um trabalho de inteligência nessa área muito forte. Mais de 200 empresas atendidas desde o início do programa. Então, em 2016, o Exporta RS, né, que são então empresas que são apoiadas pelo Exporta RS. Eu falei sobre a área da saúde, né? Em 2016, também foi criado o Cluster de Tecnologias para a Saúde do Rio Grande do Sul. É um programa de desenvolvimento e isso surgiu a partir de uma missão que o governador Sartori fez à Alemanha e foi visitar lá o Medical Valley, na Alemanha. Não sei se alguém de vocês conhecem, fica em Erlanger, na Alemanha. E esse Medical Valley é uma espécie de Vale do Silício voltado para a área de tecnologias da saúde, né? Então, naquele momento, foi firmado um acordo com o Medical Valley e, no Rio Grande do Sul, as empresas eram muito desconectadas desse setor. E o Cluster de Tecnologias para a Saúde ele foi juntando essas pontas, essas empresas, para trabalharem conjuntamente na busca de mercados, no desenvolvimento de soluções conjuntas, né, para os problemas que elas enfrentavam, participação em feiras nacionais e internacionais, e hoje já são mais de 200 empresas que fazem parte do Cluster de Tecnologias para a Saúde do Rio Grande do Sul. São reuniões periódicas que são realizadas, a Secretaria faz a coordenação e a Secretaria Executiva desse cluster, né, juntamente com o Medical Valley da Alemanha, e é um case de sucesso, algo que tem funcionado muito bem, tem melhorado o faturamento das empresas, tem propiciado também uma busca maior por agregar tecnologia e desenvolvimento de valor nessa cadeia toda. A Secretaria também atua na área de feiras internacionais, com o programa de apoio à participação de empresas gaúchas. Há um recurso disponibilizado para pequenas e médias empresas participarem de determinados segmentos, né? O apoio do Estado se dá por meio da contratação total ou parcial do stand, mas não inclui custos com passagens aéreas, envio de produtos e tal, né? E sempre via as entidades empresariais dos segmentos interessados. Então, a Secretaria recebe esses pedidos, depois há uma comissão que analisa esses pedidos e as feiras são apoiadas. Desde
Desde o início do programa em 2000, foram quase 20 milhões em mais de 200 edições de feiras, totalizando 3.500 apoios a empresas de diversos segmentos aqui do nosso estado. Esse programa, dentro da Secretaria, foi criado recentemente, Programa Multi, que é o Programa de Inovação em Mobilidade Urbana, Logística e Transporte. O que é esse programa? Tá? Nós juntamos universidades, empresas que atuam no segmento de mobilidade, nós juntamos pessoas ligadas à pesquisa, né? E também setores do poder público para tratar da política futura do Rio Grande do Sul em relação às empresas que atuam na área de mobilidade urbana. Nós temos, como eu falei aqui, empresas que produzem veículos, empresas que produzem ônibus, caminhões, tratores, enfim. E nós temos aqui também, no mundo, né, o crescimento exponencial do uso de sistemas alternativos de transporte via aplicativos. Então, o Multi trabalha justamente para desenvolver políticas que sejam voltadas à utilização das novas tecnologias e, principalmente, vamos pegar o exemplo da questão dos automóveis. Veículo elétrico, né? Nós vamos ter, em breve, empresas brasileiras também entrando muito fortemente nisso. Nós vamos ter um deadline também no Brasil, provavelmente, de um período em que serão utilizados os combustíveis fósseis. Então, o Multi trabalha nessa visão de futuro, nessa perspectiva de como nós vamos desenvolver todo um setor que já existe aqui no Rio Grande do Sul, que esteja em sintonia com o que o mundo, para que lado o mundo está caminhando, né? Claro, observando as peculiaridades locais e as peculiaridades do nosso país. Então, é um programa que também é voltado para a indústria 4.0, segurança veicular, direção autônoma, novos materiais, internet das coisas. É algo assim bem importante, muito importante mesmo, porque nós vamos fazer um passo gigantesco aí. O mundo já está dando esse passo, o Brasil está atrasado nisso, mas o Rio Grande do Sul, em especial, vai ser muito impactado, e esse impacto depende também do Estado estar atento, junto com universidades e as empresas, para encontrar esses caminhos futuros e alternativos. O projeto... Eu acho que não tinha passado antes, né? Agora, desculpe. Vocês não tinham visto esse aqui, né? Tinha visto isso aqui? Ah, tá. Então, aqui. Esse é o projeto de extensão produtiva e inovação, o chamado PEP, também em parceria com as universidades. Aqui são atendidas as empresas industriais para melhorias de processos, né? A atuação nas áreas de planejamento estratégico, redução de perdas, produção mais limpa, inovação. São pequenas e médias empresas, atualmente 10 núcleos ativos, 5.924 empresas atendidas entre 2011 e 2018. E esse dado aqui é interessante, que houve uma redução na probabilidade de fechamento das empresas participantes em 69%, que é um grande problema que nós temos hoje no nosso país, que é justamente o tiro curto de empresas que são criadas e fecham, ou por falta de expertise, ou por falta de perseverança, ou por custos exagerados, e esse programa tem justamente o objetivo de ajudar as empresas a terem perpetuação. Arranjos produtivos locais, acredito que todos já tenham ouvido falar e seja do conhecimento, né? Os arranjos produtivos locais, nós temos aqui no Rio Grande do Sul 7.197 empresas beneficiadas pelas ações coletivas. Aqui uma listagem de todos os arranjos que nós temos no Rio Grande do Sul, né? Ou alguns, talvez nem todos estejam aqui, mas tem de áreas das mais diversas, né? Polo de moda da Serra Gaúcha, nós temos jogos digitais. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de games, por exemplo, né? Algo que pouca gente sabe. Tecnologia da informação, turismo, vitivinícola, são os arranjos produtivos locais que recebem, através de editais, apoios financeiros com recursos do Banco Mundial. Na questão dos parques, polos, incubadoras tecnológicas e indústria criativa, também com recursos do BIRD, foram apoiados entre 2012 e 2018 47 parques, 160 polos, 31 incubadoras e 9 da indústria criativa, né, com apoio, então, também de recursos do Banco Mundial. Algumas das
uma das incubadoras que são apoiadas, inclusive a ITEC, ou ITEC, da Universidade de Caxias do Sul. Vou falar um pouquinho sobre o Invest RS, que é a nossa forma de atração de investimentos, e eu já estou indo quase para os finalmente, pessoal, tá? O programa Invest RS, então, é uma parceria público-privada, uma iniciativa conjunta entre o Governo do Estado e a Fiergs, uma estratégia integrada de ações proativas de promoção de investimentos para apoiar investidores que buscam oportunidades no Brasil e na América do Sul, enfatizando as vantagens de investir no Rio Grande do Sul. Várias missões são feitas, são realizadas, e uma delas vai acontecer agora na próxima semana, durante o Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Vai ser na cidade de Colônia. Muitas empresas aqui do Rio Grande do Sul vão estar lá. Haverá, inclusive, uma homenagem ao empresário Clóvis Tramontina. Será a primeira vez que um empresário brasileiro será homenageado nesse evento. O Rio Grande do Sul sediou o ano passado o Encontro Econômico Brasil-Alemanha na Fiergs, e vieram da Alemanha muitos empresários, dirigentes, representantes estatais, e esse papel é muito importante. Nós também, no Rio Grande do Sul, através da Secretaria, nós temos toda a interface com os consulados e com as câmaras de comércio. Um trabalho muito próximo para justamente fazer com que o Rio Grande do Sul tenha visibilidade internacional. Talvez seja um dos poucos estados brasileiros que faça um trabalho tão forte nessa relação, nessa busca de atração de investimentos. E hoje pela manhã, nós tivemos aí o anúncio da Steel. A Steel anunciou, ao invés de 300 milhões de investimento, anunciou 500 milhões de investimentos até 2022. Então, são notícias assim que alegram e que fazem com que nós tenhamos esperança num futuro melhor para o nosso estado do Rio Grande do Sul. Nós sabemos que, por um lado, o Estado está determinado à redução de despesas. Para que vocês tenham uma ideia, o déficit projetado do Rio Grande do Sul em 2015, anual, era de 25 bilhões de reais. Imaginem todos os meses faltar 2 bilhões todos os meses no caixa. Falta 2 bilhões. Esse déficit veio caindo pelas medidas que foram tomadas, e esse déficit hoje está em torno de 7 bilhões. Ou seja, todos os meses ainda falta 500 milhões no caixa. E aí você tem que resolver o problema da segurança pública, tem que resolver a questão das escolas, tem que pagar os salários dos funcionários, tudo aquilo que vocês, empresários, sabem muito bem que precisa ser feito, e que às vezes o Estado, como um ente meio etéreo assim, às vezes a gente não dá bola. Não, o Estado dá um jeito, né? Assim foi feito nos últimos 50 anos, o Estado dá um jeito. E assim foi dando um jeito a chegar a esse ponto, aonde não tem mais, o pessoal da Secretaria da Fazenda usa a expressão, não tem mais coelhos para tirar da cartola. Sempre existia um coelho para tirar da cartola. Não, pega lá os precatórios e coloca no caixa único. Não, pega isso e vende, pega aquilo e faz. Hoje não existe mais isso. Então, a situação do Rio Grande do Sul, do ponto de vista das finanças públicas, volto a dizer, é uma situação ainda muito séria, muito grave. Nós estamos próximos aí a assinar o regime de recuperação fiscal com a União, o que, de certa forma, vai dar um fôlego, mas não resolve o problema. Tem algumas vendas de ativos ainda que talvez possa ser considerado um coelho na cartola, mas o fato é que, se não houver a parceria do setor privado e a cobrança do setor privado também, para que a Assembleia Legislativa cumpra a sua parte, que os legisladores cumpram a sua parte, no sentido de entender que é necessário sim uma privatização ou federalização da CE, da CRM, da Sulgás, para citar 3 exemplos, né? Dá um primeiro passo. Se não houver essa compreensão, esse entendimento, o próximo governador, que pode ser esse que está, mas poderá vir um outro, né, de outro, vai ter uma dificuldade gigantesca também para colocar as coisas em ordem no Rio Grande do Sul. O fato é que as medidas estão sendo tomadas, foram tomadas, e por ser um ano eleitoral, o governador tem dito o seguinte: não é um ano morto. Nós estamos trabalhando como se não houvesse eleições, estamos trabalhando fortemente para que esse Rio Grande do Sul seja um estado melhor e que orgulhe a todos nós, e que nós possamos ter novamente uma autoestima maior, e que também o Rio Grande do Sul seja colocado de novo num patamar de destaque no cenário nacional. Então, muito obrigado a todos. Eu gostaria de agradecer mesmo esse convite e fico à disposição para perguntas que eu possa responder aqui. Um abraço a todos.